Então, minha gente, vamos iniciar, né, mais um ano. Inclusive, é o último ano com vocês em filosofia, tá? Ano que vem vai ser o professor Watney, mais conhecido como Tinei. Ele vai trabalhar com vocês a filosofia. E desde já, né, eu, sim, quero agradecer muito a paciência de vocês, as trocas, né, que foram muito importantes para, né, para a gente trabalhar mesmo a filosofia. E eu queria saber, gente, nós temos algum aluno novo na nossa turma? Fredão, tem o Fred aí. Fred? Oi, Fred. Ô, Fred, deixa eu ver você, Fred. Esse povo tá tudo acanhado aí, tudo vergonhoso. Ô, Fred, você tá com vergonha? Aqui, não tem problema não, então fala aí. Você é daqui de Maiaçu mesmo? Eu vim da Bahia. Hã? Vim da Bahia. Da Bahia? Que bacana, Fred. Ah, eu queria saber, assim, eu já fui em Porto Seguro. O que eu conheço ali da Bahia seria Porto Seguro. Depois eu quero saber um pouquinho das curiosidades lá da Bahia. Sempre que eu tenho alunos, assim, de outros estados, eu costumo... Não é pegar no pé, tá, Fred? Eu gosto, assim, de ficar sabendo mesmo das curiosidades. Eu tenho alguns alunos do Ah, Rio, sim. tem uma paulista, tem... Aí eu gosto de saber das curiosidades, tá? Qualquer hora dessa eu vou te alugar um pouquinho, combinado? Beleza. Tá bom. Ana Júlia, você perguntou aqui sobre a questão das aulas presenciais, né, no turno da tarde, foi assim, está sendo muito bom, principalmente para as crianças, porque elas têm mais dificuldade de ficar nesse formato que vocês estão. Vocês ainda assim possuem mais paciência, né, tem mais assim maturidade para saber que agora é a hora da aula. Mas as crianças, vocês têm irmãos menores, vocês sabem que eles não param. Então, assim, era muito cansativo para eles. Então, assim, mas vamos torcer que a gente vai voltar rapidinho, se Deus quiser, tá? Que eu creio que vocês também já estão cansadinhos desse formato. Mas eu tô na torcida que a gente consiga voltar rapidinho. Vamos pedir a Deus. A nossa aula vai ser o seguinte, deixa eu até falar sobre isso aqui com vocês. Nós teremos uma aula por semana. Confirma aí para mim, ano passado a gente teve só uma também, não foi? Foi 2 por semana. Não, foi um. Não, Bruna, a turma de vocês, eu tive uma aula por semana, tá? O sétimo ano que acabou eu tendo 2 aulas, ano passado. Mas a grade, gente, presta atenção, a grade de filosofia é uma aula por semana, certo? Hoje, especificamente, a Karine pediu que eu desse essa aula agora. Essa aula de agora, ela não é minha. Não sei de qual professor que é no horário. Vocês sabem de quem que é? Se não me engano, é do Hugo. Do Hugo. Eu Deve ser acho. que ele deve ter tido algum contratempo, né? Não teve como estar aqui agora. Mas essa aula aqui não é minha. A minha aula mesmo, ela é da 5, deixa eu ver aqui, 9h50. 9h50. Isso, combinado, gente? Então, hoje nós teremos 2 aulas. Outra coisa que eu queria comentar antes da gente começar. Ele fez cirurgia. Acho que foi isso mesmo. Outra coisa que eu queria comentar antes de começar a filosofia, o Flávio adorou trabalhar com vocês, tá? Ele elogiou muito vocês. E, gente, agora eu vou falar como professora de história, que também sou, tá? Aproveite muito essa matéria do nono ano, que é muito gostosa. É a melhor que tem, tá? Digo assim, no conteúdo de história é a melhor que tem, vocês vão gostar muito, tá bom? Muito bacana. Agora vamos lá, gente. Que bom, vou falar com ele, vai ficar feliz. Agora vamos lá para
a nossa aula de filosofia. Ai, gente, o meu Bernolino quis abrir, não abriu. Deixa eu só abrir aqui. Ô, Fred, você já havia estudado o conteúdo de filosofia? Ainda não. Ainda não? Não precisa se preocupar, não, que não é bicho de sete cabeças, tá? Você vai tirar de letra aqui. E qualquer dúvida assim que você tiver, você pode falar assim, professor, eu não estou entendendo, pode me chamar lá no Zap que eu dou um auxílio para você. Ok. Gente, não só para o Fred, tá? Para você ficar com ciúme, não. Todo mundo que precisar. Alguns alunos me mandam perguntas e eu costumo mandar áudio explicando. Quem precisar é só isso. Vamos começar aqui, então. Ai, meu Deus, a Bruna tá enchendo minha bola hoje, tá? Tô adorando, tá, Bruna? Quando voltar a aula presencial, eu te dou um bombom. Tô devendo tanto bombom pra... Oi. Oi? Quem falou? Vai querer esse bombom aí, viu? Vai querer? Pode cobrar. Bom, eu vou te Eu vou ter dar que pedir uma cesta. patrocínio para garoto, tá? Que eu tô devendo bombom para todas as turmas, eu acho. Vou te dar uma cesta de chocolate, mas é segredo, viu? Segredo. Ó, gente, ela tá prometendo, tá gravado isso aqui, tá? Vocês estão vendo, tá gravado, tá? Ana Júlia, dá licença aqui, eu posso tirar uma foto do comentário da Ana Júlia, para não esquecer? Da Ana Júlia não, da Júlia Vieira. Vou só tirar uma foto aqui do comentário para o Flávio ficar feliz, tá? Deixa ele ficar alegre, tadinho. Ela elogiou, depois eu mando para ele, tá, Júlia? Então tá, vamos começar sem brincadeira agora. Ô, Bruna, então você que tá enchendo minha bola aí hoje, que eu tô feliz, você pode começar lendo aí para nós? Claro que eu posso. Nossa, vamos lá. Gente, só um minutinho aqui. Tá. Não, é porque eu abri o capítulo 2, eu levei um susto aqui agora. Pode começar, por gentileza. Vamos pensar. Por que o homem busca o conhecimento sobre o mundo? O que nos move a tentar conhecer o mundo que nos cerca, o universo e a nós mesmos? Com essas e outras questões, nos aventuraremos a partir de agora no integrante universo da teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento nos mostrará, em primeiro lugar, que o homem tem necessidade de conhecer e tal necessidade é exclusiva dos homens, animais racionais. Veremos também que o conhecimento do mundo não é apenas científico, mas também muitas formas de explicarmos as coisas e que nenhuma é mais verdadeira que as outras. Interessante aqui, ó. Gente, deixa eu só voltar aqui em vocês, só para ver se eu estou gravando, sim. Olha aqui, existem várias formas de explicar as coisas do mundo. Alguém aí se arrisca a dizer algumas formas de responder as coisas do mundo? Vou dar uma dica. Nós temos a forma científica. Então, a ciência, ela explica algumas coisas do mundo. Inclusive, a ciência, a ciência seria um conhecimento mais embasado. Tá fluindo ali, ó. Religião, mito, arte. Muito bem. O que acontece, gente? O mundo, ele não necessariamente é explicado somente de uma forma. Existem diversas formas de explicar as coisas e nós não podemos desconsiderar nenhuma dessas formas, tá? É claro, presta atenção, é claro que se falar assim, um conhecimento científico, ele tem comprovação, tem estudo, ele é algo mais concreto, é algo mais confiável, mas eu não posso desconsiderar as crenças de diversos povos, certo? A forma que essas pessoas foram criadas, a questão da cultura. Mas antes disso, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre mito, tá bom? Como assim, Bruna, que você mandou aqui opinião? Me explica melhor. Pode ser pela opinião também, ou não.
A opinião, a gente vai entrar aí, quando a gente vai falar da opinião, a gente vai entrar na questão do senso comum, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é, tá bom? Beleza? Vamos lá, então, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Então, vamos lá para a página 4. Aqui na página 4, a gente vai começar a falar da questão da mitologia lá da Grécia Antiga, tá? Vocês já estudaram isso aí no 6º ano. Então, o que é o homem que busca o conhecimento? Gente, nós, como seres humanos, desde que o mundo é mundo, a gente busca conhecimento de diferentes maneiras, em diferentes culturas, mas a gente tem a necessidade de buscar conhecimento, né? Inclusive, eu estava perguntando para uma turma, não me lembro qual agora, sobre conhecimento, e eu estava perguntando assim, o que as pessoas, os meninos, na verdade, eles buscam mais conhecimento. Aí cada um fala uma coisa. Um gosta de conhecer sobre a questão ai, meu Deus, o que ele falou? Do Egito. Outro gosta de conhecer coisas de computação. Então, desde que o mundo é mundo, a gente busca conhecer as coisas, né? Aprofundar nos conhecimentos. Então, vamos lá. Ô, Ana Júlia, você pode ler esse trecho aqui para nós? Uhum. O que é o homem que busca conhecimento? Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si. Alguns triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou para a terra, entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são eles? Gente, esse aqui é um trecho, né, que fala sobre a questão mesmo da mitologia grega, né? Então, aqui está contando que alguns deuses triunfaram, outros foram expulsos para a prisão do Tártaro, que era uma prisão subterrânea, que ficava debaixo da terra. Mas isso aqui, gente, é só um trecho para a gente começar a compreender em que os gregos acreditavam, tá? Antes mesmo de surgir a filosofia, o estudo filosófico. Então, aqui está falando o seguinte, ó. Você é capaz de responder a questão colocada por Vermante no fim de seu texto? Então, gente, quem são os homens? Para nós aqui, alguém mandou uma pergunta aqui no bate-papo, não estou conseguindo ver. Quem são os homens? E aí, minha gente, o que somos nós? Vamos aprofundar nisso aqui agora? Quem é o homem? O que nos diferencia dos outros seres da natureza? O que temos a mais ou a menos que os animais? Serão os sentimentos, os pensamentos, os afetos, a espiritualidade, a religião, a curiosidade? Então, vamos falar aqui. Ana Júlia respondeu, eu ia perguntar isso agora. Gente, vocês estão para frente demais. Isso mesmo. Então, o que nos diferencia dos demais animais? A questão da racionalidade. Gente, e não é por nada, não, mas essa questão da racionalidade, ela nos dá um poder, assim, surreal. Vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos que nos possibilitam, assim, estar muito à frente, não desmerecendo os animais irracionais, mas que nos possibilita ir muito além da inteligência de um animal irracional. Mas vamos continuar aqui, que nós estamos ainda falando da visão da Grécia Antiga. Então, vamos lá, ó. Hesíodo, inclusive, vocês podem até marcar aqui, tá, gente? Na medida que eu for marcando, vocês vão marcando junto aí comigo, fazendo o favor. Hesíodo, poeta grego que viveu por volta de 800 a.C.,
explica por meio da mitologia a origem dos deuses gregos. Na obra Teogonia, que significa Deus e nascimento, origem, de leitura difícil, ai, como é difícil, gente, e pouco comum para os dias atuais, o poeta grego dedica-se a explicar tanto o surgimento, criação dos deuses, quanto o surgimento e criação do mundo, buscando entender com isso tudo que existe. Gente, vamos falar da nossa questão cultural aqui. Na crença da maioria, tá, gente? Das pessoas, não estou batendo martelo falando que todo mundo acredita nisso, por favor. Na visão cristã, como que foi? Alguém fala aí para mim. A gente vai abrir o microfone, se ficar acanhado com vergonha, não. Estamos todos entre amigos. Na visão cristã, né, o que a religião cristã ela prega, né, de acordo com a Bíblia, qual que foi a origem aí do mundo, da humanidade? Como é que foi? Que Deus criou tudo. Muito bem. Então, o que acontece? A gente pode chamar também, tá, gente? Sem não ser eu que estou falando, não. Presta atenção. Presta atenção. Essa história da criação, ela pode ser chamada de mito também, tá bom? Assim como a história da teogonia aqui, que eu vou contar para vocês, que era a visão, presta atenção, que era a visão que os gregos tinham sobre a criação de todas as coisas, certo? Assim como essa semana eu trabalhei com o meu, deixa eu ver com qual turma aqui, com o meu 6º ano, no meu conteúdo de história, sobre a origem do universo de acordo com o mito de uma tribo africana chamada Bambara. Então, existem diversos mitos que explicam a origem de todas as coisas, a origem do homem, da terra, do céu, do mar, do universo, tá? Então, a nossa crença, vamos falar assim, a crença principalmente do mundo ocidental, é aquela descrita na Bíblia, né? Em que é o livro de quem pratica o cristianismo, correto? Gente, está dando para compreender? Me dá um ok aí, fazendo favor. Quem está aí comigo, dá um ok só para ver se está todo mundo ligadinho aí, fazendo favor. Então, tá. Então, então tá bom. Então, gente, a gente vai ler, a gente não vai ler tudo, não, porque é um texto, assim, extremamente difícil. Depois eu vou contar uma experiência que eu tive com vocês sobre esse texto. Mais abaixo, deixa eu compartilhar aqui novamente. Mais abaixo aí tá assim, ó. Ô, Eduardo, você pode ler para mim, fazendo favor? Deixa eu até puxar aqui o texto, peraí. Abaixo dessa imagem aí, essa imagem aqui, gente, na verdade, ela retrata a imagem do poeta Hesíodo numa cédula grega, tá? De 1930. Ele era um poeta, e uma coisa interessante que eu queria destacar é que os poetas foram os primeiros a tentar explicar, presta atenção, explicar a origem da humanidade, a origem do mundo lá na Grécia Antiga, correto? Então, há cerca, assim, igual eu falei com vocês, de 800 anos antes de Cristo. Então, essa era a forma que eles explicavam. Aí, depois disso que veio a filosofia. Tá bom? Então, Eduardo, leia para mim, por gentileza. É o texto embaixo da imagem. Uhum. Mas, se temos como objetivo entender o que é o homem, por que estamos fazendo referência ao texto de Hesíodo, cuja abordagem é mítica e utiliza o sobrenatural para entender a origem de tudo aquilo que existe? Seja por meio de explicações religiosas, da arte, da ciência ou da filosofia, o ser humano tem necessidade de conhecer e, de alguma forma, o texto de Hesíodo não nos ajuda a perceber isso. Perceba que Só um minutinho, Eduardo. Só marquem aqui, por gentileza, e pode continuar.
Perceba que quando é algo necessário, não há como alterar, modificar, deixar de lado ou simplesmente esquecer. Ao dizermos que é necessário comer, dormir e beber, dizemos que é impossível que um homem sobreviva sem atender a essas necessidades. A vontade de conhecer também é uma necessidade humana, a curiosidade que instiga a vontade de conhecer, inclusive uma de suas marcações definidoras, ou seja, precisamos explicar o que é o mundo, o homem e a sociedade. Tudo nos interessa, não importa o que seja. Então, gente, obrigada, Eduardo. Então, tem algumas coisas, elas não tem como a gente falar assim, ah, eu não quero, tá? A gente pode, a gente pode até modificar, a gente pode tentar, assim, melhorar, mas quando a gente fala, no caso, tá, gente, de conhecimento, é como se a gente associasse as necessidades básicas da vida. É como se eu falasse assim, ah, eu preciso de comer para que eu sobreviva. Eu preciso de beber, eu preciso de dormir. Então, a questão a vontade de conhecer, ela é associada a isso aí. Ela pode, presta atenção, o conhecimento, ele vai passar por transformações, mas ele é indispensável, assim como a alimentação, assim como beber, assim como dormir. E é interessante que, se a gente for analisar, o conhecimento ele passa por transformações. Vamos falar da nossa realidade, por exemplo. Vocês estão assistindo a aula online, acredito eu que vocês estão lendo livros a partir de celular, do computador, daquele negocinho que eu esqueci o nome agora, eu acho bacana demais, que é tipo um negocinho de livro. Como é que chama, gente, aquilo? Ai, tem um nomezinho, aquilo ali, eu esqueci. Achei muito legal aquilo. Ah, o meu bate-papo não está funcionando, não. Agora não está abrindo, não. Como é que chama, Ana Júlia? Eu não estou te ouvindo, engraçado. Você colocou lá, depois eu vejo o nome. Mas o que, gente? Por mais que a forma, presta atenção, que a forma de aprender, que a forma de conhecer, ela vá se modificando, é uma necessidade para o ser humano, correto? Então, o quê? Antigamente, eu ia lá na Barça fazer minhas pesquisas. Minha professora de história passava aquele trabalho, sabe, quilométrico? 500 perguntas. E coitada de mim, tinha que ir lá para a biblioteca municipal para pesquisar, porque não tinha internet, né, gente? Isso não era a realidade do pobre e do rico, não, gente, é porque não tinha mesmo, tá? Não tinha internet. E olha que nem sou tão velha assim. Mas era uma realidade. Então, o conhecimento, ele só vai se modificando, as formas de conhecer, de pesquisar, mas é algo necessário, é algo vital para a vida do ser humano. Continuando aqui, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre esse texto aqui. Esse texto, uma curiosidade, gente, quando eu peguei a apostila do 9º ano, há 2 anos atrás, é o 3º ano que eu estou no colégio, o que acontecia? Eu peguei esse texto e disse, meu Deus, que texto difícil! Como que eu vou estudar esse texto para explicar para os meninos? E eu fui pesquisar o texto e tal, mas aí depois eu pensei assim, gente, esse texto aqui, ele utiliza uma linguagem pouco usual, porque ele é um texto que fala sobre a origem das coisas de acordo com a visão lá dos gregos, gente, do ano de, vamos colocar assim, do século 8, vamos colocar século 9, mais ou menos, tá? Do século 9 antes de Cristo. Então, aqui eu não vou ler todos os parágrafos aqui com vocês, mas o que eu quero falar? Cada parágrafo desse aqui, ele se refere à origem de uma coisa segundo o mundo grego lá da antiguidade, tá? Da bem antigo mesmo, tá? Aqui tô falando lá de 800 antes de Cristo. Então, o primeiro aqui tá falando, esse primeiro parágrafo aqui, ó, tá falando da origem dos deuses
e da origem da, vamos falar assim, da terra, do mar. Então, primeiro fala aqui que primeiro nasceu o caos. Aí depois veio nascendo todos os outros deuses e dando origem também às outras coisas. Então, esse primeiro, quem quiser escrever, não sei se vai dar para escrever, para enxergar bem, quem tiver uma caneta brilhosa aí, podem escrever do lado de cada parágrafo aqui, ó. O primeiro parágrafo se refere à origem da Terra. Quem quiser escrever aqui, ó. Gente, eu não vou cobrar isso em prova de vocês, não, tá? É só a título de curiosidade. Então, o primeiro fala da origem da Terra. O segundo fala da origem do céu e das montanhas. Nossa, já está acabando a aula, passa tão depressa. Aí aqui, o próximo aqui fala do mar. O próximo aqui fala dos raios. E por último aqui, fala da origem de outros deuses, tá? Então, só para a gente, como eu não vou cobrar esse texto, é um texto de difícil interpretação, eu até fiz um estudo sobre ele, mas eu não acho, assim, necessário destrinchar ele aqui com vocês. Que está falando, é um texto, como eu disse para vocês, do Hesíodo, e que fala sobre a origem do universo, né, de todas as coisas, dos deuses e de todas as coisas, de acordo com o poeta. Era a forma que o poeta Hesíodo usava para justificar a origem de todas as coisas. Só para a gente ler um trechinho aqui, vou só ler com vocês aqui o último parágrafo. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre esse texto aqui, eu tenho anotado ali no caderno sobre os diversos deuses citados aqui, só que eu não vou cobrar em prova, tá bom? Isso que eu estou querendo explicar para vocês. Então, ó, vamos só ler esse último parágrafo aqui. Outros ainda da terra e do céu nasceram. 3 filhos enormes, violentos, não nomeáveis. Cotos, Briarel e Giges. Assombrosos filhos. Deles eram 100 braços, que saltava dos ombros. Improximáveis, cabeças de cada um, 50 brotavam dos ombros, sobre os grossos membros. Vigor sem limite, poderoso na enorme forma. Então, aqui o último fala de alguns deuses que eram meio violentos, tá? Mas continuando aqui, que é o que eu quero destacar para vocês, então isso aqui é um mito, tá, gente? Eu posso perguntar assim, qual a importância, por exemplo, vamos dizer assim, da teogonia, escrita por Hesíodo? Aí você pode explicar que foi um mito escrito, né, há 800 anos antes de Cristo, que buscava explicar a origem vamos dizer assim, do mundo, de acordo com a visão mitológica da Grécia. Ok? Ok, minha gente? Então tá. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão das nossas curiosidades. Vamos lá para a página 6, por favor. Alguém pode ler para mim, fazendo favor?
Ó, deixa eu contar para vocês. Vão deixar a timidez de lado, sabe por quê? Principalmente os meninos aí. Porque após que na hora de pedir para namorar com a menina, ninguém fica com vergonha. Ninguém fica com vergonha. Ainda não sei, tá, Matheus, sobre a sua pergunta aqui. Então, vamos participar comigo aí, tá bom? Na hora como é que fala? Jogar uma ideia na menina lá, ninguém tem vergonha, não. Com quem? Não, aqui só tem menina bonita, tá? Só menina bonita. Então, eu quero que vocês deixem a timidez de lado aí, tá? Vamos lá, então. Então, Matheus, você pode ler para mim, fazendo favor? Sem microfone. Ô, João Otávio, leia para nós, fazendo favor. É esse parágrafo, hein? Isso, Inteiro? isso. Então, veja só, todos os anos as grandes nações do mundo investem milhões em dinheiro para conhecer o espaço e seus planetas. Esse investimento econômico poderia ser considerado inútil se levássemos em consideração o fato de que possivelmente não chegaríamos ao menos a habitar tais planetas um dia. Pensando desse modo, esse tempo e dinheiro não seriam mais bem gastos em outras pesquisas mais úteis para nós, ou com projetos sociais que livrariam milhares de pessoas da fome e da doença. A questão que se coloca diante da outra. A busca pelo conhecimento não tem limites e não está pautada pelo critério do útil ou inútil. Conhecemos porque precisamos conhecer e buscamos conhecer porque somos seres racionais. Assim, compreendemos a especificidade do ser humano em relação a todos os seres da natureza. O homem pensa, raciocina, sendo essa característica exclusiva. Obrigada, João. Gente, eu achei muito interessante. Sempre que eu vou dar aula desse tema aqui, eu paro nessa pergunta. Vocês acham, por exemplo, que seria muito mais interessante gastar dinheiro para, por exemplo, resolver os problemas do mundo? Ou vamos falar assim, por exemplo, a fome. Resolver o problema da fome? Ou vocês consideram que é necessário gastar dinheiro em busca de algumas respostas, tipo, em novos conhecimentos? O que vocês acham aí? Fala aí para mim. Vocês acham que o dinheiro tem que ser gasto para sanar a fome mundial, exemplo? Ou o dinheiro ele tem que ser gasto em conhecimento, em pesquisas, e não. O que vocês pensam disso aí? Ó, interessante a fala da Júlia aqui. Daqui a pouco eu falo o que a Júlia... Depende para que serão as pesquisas. Tá, mas vamos pensar aqui, gente. Igual eu tô falando aqui, ó, que as grandes nações, elas investem muito dinheiro para conhecer o espaço e os seus planetas, certo? Então, gente, a gente vai ver que é um dinheiro muito, muito, muito grande, tá? Para chegar a conhecer alguma coisa lá no espaço. E o que vocês acham? Fala aí para mim. Tá, mas vamos pensar aqui que vamos falar assim, as grandes potências mundiais, elas não passam por um problema de fome como muitos países em continentes africanos ou até mesmo aqui na América do Sul.
Então, o que vocês acham válido aí? Gastar dinheiro em grandes pesquisas, que talvez não vai chegar a um resultado, ou gastar dinheiro para matar a fome, mas sendo que a fome também, se a gente for pensar, ela nunca vai acabar. Eu vou deixar essa pergunta para a gente discutir na próxima aula, tá? Que vai ser 9h50, que agora vocês têm um intervalo, certo? Porque a nossa aula já está acabando, está faltando 1 minuto. Então, vocês podem marcar para mim, fazer um favor? Aqui, ó, só para saber onde que a gente parou, que a gente vai continuar na aula de 9h50, combinado? Então tá. Vou só esperar aqui que a aula vai fechar a qualquer momento. Bom, gente, estou muito feliz de encontrar com vocês. Pena que alguns alunos não abriram a câmera para mim. Vai chegar lá no ensino médio ano que vem, sabe? No ensino médio não, nós vamos voltar esse ano ainda. Mas vai chegar lá no 9º ano, eu vou assim, quem é você? Você é aluno novo? Não, eu tô achando que você é um aluno novato, porque não tô conhecendo. Ah, tá, Eduardo. É. Aham, sei, muito bem. Então,